Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a professora Viviane Góes, acredito que todos já me conheçam, não é verdade? Já tive ministrando outros módulos, né? E vamos iniciar hoje um módulo, acredito eu, bastante temido, né? Que é o módulo de metodologia da matemática. E quando eu disse temido, é justamente por conta das nossas experiências com relação a essa disciplina, que por muitos ainda é visto como difícil, né? E realmente é uma das mais temidas, tirando também o português, que eu sou suspeita em falar, né? Nós acabamos de sair aí do módulo de metodologia de língua portuguesa. Eu sou professora de língua portuguesa, justamente porque corri da matemática, porque minhas experiências com matemáticas não foram as melhores, né? Eu já não sou tão novinha, né? E o ensino da matemática para mim realmente confesso que foi sim traumatizante, onde tínhamos que decorar tabuadas, formas, né? Não só formas geométricas, mas fórmulas, né, para executar algumas atividades. E eu sempre tive muita dificuldade em decorar. Eu preciso entender, né, fazer a coisa funcional para que eu consiga apreender determinados conceitos, né, e objetivos. Por isso que apesar do português, né, ser considerado muito difícil em função das suas regras, enfim, mas eu não estou aqui para falar de português, né, só abrindo aí um parêntese, o nosso papo hoje é realmente com relação à matemática. Então a gente vai iniciar primeiro pensando na seguinte condição: o que é, na verdade, como surgiu, né? Como a gente pode começar a pensar acerca da matemática. Eu propositalmente coloquei alguns materiais, vou estar dividindo com vocês num outro vídeo, para falar sobre o trabalho acerca de alguns materiais que são possíveis de ser usado hoje no ambiente escolar, né? Eu, no caso, sou psicopedagoga, né? E faço uso desses materiais nos atendimentos clínicos, porque são materiais considerados concretos e facilitam realmente muito mais o aprendizado do indivíduo. Então, quando a gente fala de matemática, né, surge do grego esse nome, né? Matema, que vem de conhecimento, e baseado aqui na nossa apostila, tá, gente? Eu vou começar falando aí da página 1, ele começa dizendo que é matemática segundo o conceito de McDonald de 2009, da página 12, que diz que a matemática diz respeito a relações entre números, eventos, objetos, sistemas e ciclos. Também diz respeito, é óbvio, a cálculos e ainda descobrir coisas de forma organizada. Tá, entre aspas, porque realmente é uma fala do McDonald. E aí começa a seguinte pergunta: como que surgiu a matemática, né? Surgiu realmente há muitos anos atrás. Registros arqueológicos foram identificados, né, onde foram percebidos que a matemática faz parte da atividade humana há muito tempo atrás. Mostra que ela teve uma evolução através das contagens, das medições, dos cálculos, de um estudo sistemático das formas geométricas e também de alguns movimentos dos objetos físicos. Enfim, porém, os raciocínios mais abstratos que envolvem toda a argumentação lógica surgiu com os matemáticos gregos, aproximadamente há 300 anos antes de Cristo. E com isso surgiu também uma necessidade de maior rigor que foi percebida e estabelecida por volta do século XIX. A matemática, ela se desenvolveu em diversas áreas, né, e regiões, principalmente na Mesopotâmia, no Egito, na Grécia, na Índia e no Oriente Médio. E a partir da Renascença, o desenvolvimento da matemática se intensificou na Europa. Tiveram novas descobertas científicas, num crescimento acelerado que até isso leva até os dias atuais.
muito se buscou sobre o conceito devido da matemática, ao qual hoje a gente pode definir como ciência das regularidades. E por que a gente fala sobre ciência das regularidades? Até porque a gente, em matemática, entende que o que é calculado aqui, eu posso fazer o mesmo cálculo em qualquer outro lugar, de qualquer outra forma, que vai dar o mesmo resultado, né? Por isso que ela é chamada de uma ciência exata, porque é justamente isso que acontece. Não existe possibilidade de 2 mais 2 dar 5. 2 mais 2 vai ser 4 aqui em qualquer outro lugar do mundo. Por isso que ela é considerada regularidade. E com essa definição, diz aqui que os matemáticos consistem, então, em examinar padrões abstratos, tanto reais como imaginários e visuais. Agora na página 2, acompanhem aí comigo, tá? A matemática ela é utilizada como ferramenta em diversas áreas do conhecimento, medicina, engenharia, física, química, biologia, dentre outras. E a matemática aplicada, ela justamente se ocupa de aplicações do conhecimento da matemática em outras áreas do conhecimento, que às vezes leva ao desenvolvimento até de um outro ramo, como por exemplo agora com a estatística e com a teoria dos jogos, né, que estão sendo muito utilizados, inclusive para desenvolvimento de games, né, dentre outros. Então, assim, e a gente entende que a matemática ela faz parte do nosso dia. Porém, muitas das vezes as crianças, até mesmo nós como adultos, temos dificuldade de entender como se aplica, né? Porque eu tô falando por mim, tá? Depois eu quero que vocês dividam a experiência de vocês comigo lá na plataforma, mas eu tô falando por mim. Eu sou de uma educação muito tradicional, mecanicista, né? Onde eu tinha que realmente decorar a tabuada e solucionar problemas, mas assim, de uma forma descontextualizada. E isso me trouxe realmente assim grandes prejuízos no meu processo de ensino-aprendizagem. E hoje a gente vê que existem N formas de se trabalhar com esse conteúdo, vamos assim dizer, de uma maneira significativa, trazendo isso. A gente parece que está sendo redundante quando fala isso, né? Porque a gente basicamente fala isso em todos os módulos, vamos assim dizer, mas porque realmente é uma realidade. Né? A educação mudou, a tecnologia trouxe grandes avanços, então a gente precisa realmente mostrar hoje a funcionalidade da coisa para que a criança consiga realmente compreender, né, todo esse processo. E aí ele vai dizendo justamente isso aqui, que conforme a BNCC, né, que são as bases nacionais curriculares comum, que veio nos trazer uma obrigatoriedade com relação a conteúdos, porém, todavia, a maneira que a gente faz a aplicabilidade, né, as estratégias que são utilizadas, os recursos utilizados, isso ainda é papel do professor. Por isso que é importante a gente estabelecer um planejamento flexível, né, um planejamento possível de ser executado, né? Eu não estou falando aqui nem de adaptações curriculares, enfim, que a gente sabe que hoje a demanda também é grande da gente receber crianças com necessidades educacionais especiais e que a gente vai sim precisar ter um preparo, né, e um material também diferenciado para facilitar esse processo. Então, basicamente, o que a BNCC traz para a gente é isso, né? Ele vai dizer aqui, né, ainda conforme a BNCC, a observação desses elementos a serem assegurados durante a consecução de tarefas e atividades em sala de aula que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Né? Então, por isso que é importante um planejamento, uma elaboração de um currículo escolar de matemática, observando as principais competências que a gente pretende desenvolver na criança, dando a ela o tal direito da aprendizagem, para que ela se torne realmente um sujeito atuante,
né, no mundo, até porque, como já foi dito aqui em outros momentos também, faz parte do dia a dia das crianças, tá? Vou parar por aqui, a gente discute lá na plataforma e eu agora vou fazer um vídeo para explicar a vocês sobre o trabalho de conclusão de módulo e apresentar para vocês alguns materiais, tá? Beijo, beijo, até logo!